pessoal, tudo bem? Aqui é o Vasconcelos, né? Nós vamos dar continuidade ao nosso curso de econometria básica. Mas antes de mais nada, né, eu vou pedir para vocês aí assinar, né, o nosso canal, se inscrever, ativar o sininho de notificação, compartilhar os vídeos, tá certo? Para que a gente possa estar caminhando junto nesse curso. Hoje nós vamos falar sobre linearidade nos parâmetros e nas variáveis, um conceito importante em econometria, que vai nos remeter também futuramente às questões, né, das violações dos pressupostos do MQO. Então hoje basicamente é um vídeo curto onde nós vamos falar sobre a linearidade nos parâmetros. Beleza? Então, como eu disse agora há pouco, isso é um tópico de extrema relevância, pois tem relação direta com os pressupostos do MQO que serão estudados posteriormente, tá certo? No entanto, podemos nos deparar com duas situações, tá? Então, nós vamos ter linearidade nos parâmetros e linearidade nas variáveis. Quando eu falo parâmetros, entenda que são os betas estimados. Então, eu tenho essa linearidade nos betas e tenho a linearidade nas variáveis. São duas coisas distintas e que vão afetar diretamente, né, os pressupostos do MQO, que dependendo da situação pode tornar os nossos betas enviesados, inconsistentes, e isso torna todo o esforço de estimação prejudicado, prejudica todo o nosso esforço na estimação, beleza? Então vamos falar de linearidade primeiro nas variáveis. Tá? O que são as variáveis? Como eu disse, né? Eu já disse em outros vídeos, a variável é aquela variável que eu quero testar, é aquela variável que a literatura me fala. É o gasto com segurança pública, é o gasto com educação, né? É uma variável dummy, enfim, são variáveis que eu vou ter no modelo, tá certo? E que vão estar ali, vamos dizer assim, no lado direito da minha equação, da modelagem, para tentar explicar as variações em y, tá certo? Então, a linearidade nas variáveis é aquela situação em que toda a função da regressão a ser estimada apresenta um expoente, apresenta como expoente em todas as variáveis o modelo 1, o número 1, ou seja, todas as minhas variáveis, que são o meu xi aqui, ó, estão elevados à primeira potência, tá certo? A primeira potência. Então, as minhas variáveis estão elevadas à minha primeira potência. Como eu disse, o gasto de segurança pública, a primeira potência, o gasto com saúde pública, a primeira potência, né? Gasto com educação, enfim, variáveis quantitativas elevadas à primeira potência. Né? Variáveis também a gente não fala de potência, ela é simplesmente binária, ou 0 ou 1. Não vai fazer diferença. Tá? Neste caso específico da linearidade nas variáveis, especificamente nas variáveis, não há empecilhos, não há problemas, né, que elas sejam elevadas aqui à segunda potência, à terceira, à quarta, à quinta, à enésima potência. Não existe esse problema. Por quê? Porque isso não torna os meus betas estimados enviesados, né? Ela não consegue ferir, né, as variáveis, as minhas variáveis, a segunda, a terceira, a quarta, a enésima potência, não fere os pressupostos do MQO. Não fere. Nós vamos ver mais para frente os 7 pressupostos. Em nenhum momento nós vamos ter, né, a proibição, vamos dizer assim, usar esse termo, que as minhas variáveis não possam estar levadas a nenhum tipo de potência. Então, eu posso ter essa situação de potência nas minhas variáveis. É claro que, dependendo da situação, isso pode levar a algum outro tipo de problema, talvez problema de multicolinearidade, tá certo? Mas não é o caso aqui agora. Aqui eu não estou preocupado com a colinearidade entre as variáveis, tá certo? Eu só estou dizendo especificamente sobre linearidade. Então, quando eu falo de variáveis, né, são as variáveis explicativas do meu modelo, seja aquela, mais uma vez, aquela que eu quero testar, ou que aquela que a literatura fala que eu deveria conter ali no meu modelo, ela pode ser elevada à enésima potência, que não há problemas
com relação a isso. Por exemplo, eu posso ter aqui, quando a gente fala, por exemplo, eu quero fazer uma estimação tendo como background a curva ambiental de Kuznets. Tá? A curva ambiental de Kuznets, ela é uma função onde eu tenho yi é igual a um alfa 0 mais um alfa 1 x1 mais um alfa 2 x1 ao quadrado mais um alfa 3 x1 ao cubo mais um alfa 4 xi mais um termo de erro qualquer. Então percebo que no caso especificamente da equação da curva de Kuznets, ela exige que, por exemplo, aqui especificamente a minha variável PIB, ela esteja na primeira potência, segunda potência e terceira potência, exatamente para tentar captar esse efeito na curva de um n invertido ou de um u invertido, tá? Então, eu posso, como eu disse, usar essa situação de potência nas minhas variáveis. Não existe problema algum com relação a isso. Beleza? Então, isso é muito importante. Variáveis pode estar elevado até a enésima potência. Como eu disse para vocês, né, a linearidade nas variáveis, ou seja, a gente ter variáveis primeira, segunda, terceira, enésima, ela vai nos dar formas gráficas diferentes. Então, quando eu tenho uma variável, uma função, onde o meu y é um beta 1 mais um beta 2x mais um beta 3x quadrado, eu vou estar obtendo esse tipo de gráfico, uma função quadrática, né? É um u normal, tá certo? Quando eu faço uma função exponencial, né, eu vou estar conseguindo obtendo uma função exponencial nesse formato. E quando eu tenho a forma cúbica, como eu disse agora há pouco, que é a curva ambiental de Kuznets, ou ACAC, eu vou ter obrigatoriamente esse formato de n, certo? Por quê? Porque o meu x ele está na primeira, ele está na segunda e está na terceira potência. Beleza? Então aqui é só para mostrar para vocês as diversas possibilidades que nós vamos ter com as variáveis explicativas do modelo assumindo potências diferentes. Muito bem. Agora, né, para a gente ir caminhando para o final do vídeo, nós vamos falar da linearidade nos parâmetros. Aqui a gente tem que ter mais cuidado, tá certo? Por quê? Porque a gente vai estar violando os pressupostos se por algum motivo nós tivermos algum expoente aqui diferente de 1. Se alguma potência for diferente de 1, nós vamos estar violando os pressupostos do MQO. E isso é ruim para a nossa estimação, né? Então, os betas, aí que nós estamos falando, como eu disse agora há pouco, os parâmetros, eu estou falando exatamente dos meus betas do modelo. Os meus betas, a potência não pode ser diferente de 1. Ele tem que ser exatamente igual a 1. Então, todos os meus betas têm que estar elevados à primeira potência. Mas podemos deparar com uma situação em que os betas da regressão apresentam expoente diferente do primeiro grau, ou seja, poderiam ser de segunda, terceira potência e assim sucessivamente. Dessa forma, nos deparamos com um problema que será abordado especificamente nos pressupostos MQO. No entanto, essa condição torna os estimadores, olha aqui, ó, quando os betas estão elevados à segunda potência em diante, olha só o que eles ficam, inconsistentes e enviesados. Então, eles não servem para mostrar exatamente aquilo que nós queremos. Então, quando nós temos essa situação de um beta elevado à segunda, à terceira, à enésima potência, eles são inconsistentes e enviesados. Por quê? Porque estão violando os pressupostos do MQO. Ok? Isso é importante a gente ter isso sempre em mente. Tá certo? Então, gente, essa era a ideia, né, do vídeo de hoje, para que a gente possa ter
em mente esse conceito. Então, nós temos que ter em mente que nós temos linearidade nas variáveis, que não existe problema algum de acontecer. Então, podemos ter variáveis, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a enésima potência. Isso não afeta de forma alguma nossos estimadores. E nós temos a linearidade nos parâmetros. Esse sim nós temos que ter todo o cuidado possível. Por quê? Porque eles vão preferir os pressupostos do MQO. Ferindo os pressupostos do MQO, nós vamos ter situação de inconsistência, né, dos estimadores, eles serão enviesados. Então nós não podemos, melhor dizendo, nós não teríamos certeza que aquele beta estimado ele está próximo ou é exatamente igual ao beta verdadeiro. Que quando nós formos falar de intervalo de confiança, a gente vai voltar a falar disso. Então se meus betas estão elevados a alguma potência, os meus betas serão inconsistentes e enviesados. Beleza? Então, se você gostou aí, né, compartilha, assina aí o canal, assina o sininho de notificação para ficar ligado e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!